Capítulo 15. Os anos se passaram, e Orly tornou-se apenas uma lembrança. Sempre que cai um avião, e os jornais publicam aquele indefectível ranking de acidentes aéreos, o episódio volta à baila com seus 123 mortos, número recorde na época, só superado 9 anos depois, quando um Boeing 727 da VASP caiu nas proximidades de Fortaleza, matando seus 137 ocupantes. 12 pessoas saíram vivas da plantação de repolhos, das quais só uma, o navegador Heleno, veio a morrer em consequência do acidente. Depois de se recuperar das lesões sofridas no 820, o comandante Gilberto Araújo da Silva voltou a voar. Até que, em 1979, numa oportunidade em que pilotava outro 707, cargueiro, do Japão para o Brasil, desapareceu no Pacífico. Desse desastre, pouco se sabe, com exceção de especulações as mais diversas. Disse que o Boeing penetrou no espaço aéreo russo e foi abatido. Outros falam que um dos compartimentos de carga se abriu durante o voo. Há os que mencionam uma carga perigosa, que teria se incendiado e feito o avião explodir no ar. Mas são apenas especulações. O comandante Antônio Fusimoto, que pousou o PPVJZ na plantação de repolhos, ficou 6 meses parado, tratando dos ferimentos e recuperando-se do trauma. Depois, voltou à ativa, comandando aeronaves de maior porte. Aposentou-se em 1990, como Master de 747. Atualmente divide seu tempo entre um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro e uma propriedade no campo. O copiloto Alvio Basso, que no acidente de Orly machucou apenas a mão direita, voou mais 11 anos. Aposentou-se em 1984, quando era copiloto de 747. Mora em Porto Alegre. Seu hobby é consertar relógios. Vive de uma aposentadoria do INSS. Sofre de problemas circulatórios. Não tem plano de saúde e se trata em hospitais públicos. Durante o curso das pesquisas para este relato, não foi possível descobrir o paradeiro do navegador Zilmar Gomes da Cunha, do chefe de equipe João Egídio Galete e do comissário Carmelino Pires de Oliveira Júnior. Da equipagem do RG-820, André Pirra foi a primeira a voltar a voar. 34 dias após o desastre, ela subiu a bordo de um DC-8 no aeroporto do Galeão e trabalhou num voo Rio-Caracas-Miami. É também a única que permanece na ativa, como chefe de equipe da própria Varig. Mora num condomínio de classe média na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O comissário Luiz Edmundo Coelho Brandão saiu da Varig algum tempo depois do acidente. E desistiu da aviação. Mora no Rio de Janeiro, onde trabalha como comerciário. Seu colega francês, Alain Tercis, também deixou a empresa e voltou para a França. O mecânico de voo Claunor Belo morreu alguns anos depois de Orly, sem jamais ter acreditado na versão do cigarro no toalete como estopim do incêndio. Para ele, a fumaça teria sido desprendida pela combustão espontânea de equipamentos de caças Mirage da FAB, que o VJZ estaria transportando em seus porões. Tratava-se, segundo Belo, de cargas para ejeção de assentos, devolvidas ao fabricante na França por apresentarem defeito. Curiosamente, essa tese, embora desprovida de provas ou fundamentos, tem boa acolhida entre tripulantes da Varig. Sempre em off, alguns dizem: Orly foi uma carga de explosivos que derrubou aquele avião. Foram uns foguetes de Mirage, e coisas do tipo. Um exame dos jornais brasileiros da época, e do relatório final das investigações, não revela a menor menção a essa suposta carga ilegal. A exceção fica por conta da Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro, número de 6 de agosto de 1973, no qual o jornalista Hélio Fernandes afirmou, em sua coluna, que não houve incêndio no toalete do Boeing mas apenas um gás letal que se desprendeu do compartimento de bagagens e matou por asfixia todos os passageiros em menos de 1 minuto. Fernandes deu como fonte as próprias autoridades francesas que, segundo ele, em 15 dias iriam divulgar, oficialmente, a versão da carga letal.
Embora nenhum jornal brasileiro desse credibilidade à notícia, que ficou circunscrita à tribuna da imprensa, o mesmo não ocorreu com os jornais franceses. Em sua edição de 12 de agosto de 1973, o Le Journal du Dimanche divulgou a notícia do gás mortífero, citando como fonte a tribuna da imprensa. Alguns dias depois, o jornal François repetiu a informação, estendendo-se em detalhes. Disse a autora da matéria, Marie-Claude Dubin, que os passageiros do Boeing haviam sido intoxicados por ácido cianídrico emanado de um recipiente colocado no porão de bagagens não pressurizado. Portanto, o que saiu daqui como especulação, publicada num jornal apenas, voltou como notícia séria de um jornal francês. A história ganhou abrigo nos meios aeronáuticos brasileiros, favorecida pela censura que prevalecia na época. 3 anos mais tarde, quando o laudo oficial foi divulgado na França, o desastre de Orly, sendo notícia velha, mereceu apenas algumas linhas dos jornais brasileiros. Mesmo na França, a íntegra do resultado das investigações foi publicada apenas no Journal Officiel de la République, no dia 6 de abril de 1976. O laudo final foi assinado pelo chefe de inspeção geral da aviação civil francesa, pelo chefe dos órgãos de controle de voo, por 3 peritos em desastres aéreos, por um perito médico e por um comandante da Air France. Demonstrou-se ali que o incêndio teve origem no toalete traseiro central, alastrando-se para o da esquerda, adjacente. Deram como causa provável um cigarro jogado na lixeira do banheiro. Concluiu-se também que, no momento em que o avião se imobilizou na plantação de repolhos, a maior parte dos seus ocupantes ainda vivia, ao contrário do que foi amplamente divulgado no Brasil. A respeito do porão de bagagens, do qual, a se dar crédito aos boatos, teria escapado um gás letal, diz o laudo que, no porão, não foi observado nenhum vestígio de anormalidade ou incêndio. Garrafas de oxigênio que ali se encontravam, informa o documento, não explodiram. Bagagens ali acondicionadas queimaram apenas parcialmente. O relatório não foi contestado pela Boeing, nem pela FAA, órgão controlador da aviação dos Estados Unidos, nem pelo NTSB, órgão que investiga acidentes aéreos nos Estados Unidos, entidades interessadas no episódio por se tratar de uma aeronave de fabricação americana e porque havia centenas de 707 voando nos Estados Unidos. A narrativa do episódio de Orly poderia terminar aqui se, durante as pesquisas para a elaboração deste livro, o exame dos documentos relativos ao desastre não tivesse revelado que a tradução para o português do relatório feito na França, levada a cabo pelo Ministério da Aeronáutica do Brasil, foi uma fraude. Embora em 95% o texto em português seja fiel ao original, nos 5% restantes e, principalmente, nas conclusões finais, foram suprimidos alguns trechos e acrescentados outros. A versão divulgada no Brasil diz que na decoração da cabine do Boeing, a natureza dos materiais empregados está de acordo com a regulamentação americana FAR 25. Essa afirmativa não consta do laudo francês que, sobre o assunto, afirmou o seguinte: Les poubelles destinées à recevoir les papiers usagés ne répondent pas aux exigences do parágrafo D de la CAR 4B 381, eles n'étaient pas aptes à empêcher le développement d'un incêndio éventuel. Como se tratava de uma tradução oficial feita por tradutor juramentado, foi essa versão que serviu como prova nos tribunais brasileiros, nas ações impetradas contra a Varig por parentes de vítimas do acidente. Muitas dessas pessoas fizeram acordo por valores inferiores aos que se julgavam no direito de receber. Maria Luísa, Maísa, Pereira de Almeida Leite Ribeiro, mulher do jornalista Celso Leite Ribeiro, por exemplo, foi uma que teve de aceitar o valor oferecido pela Varig, no último dia de um prazo concedido pela empresa, porque precisava do dinheiro para comprar um apartamento. Houve exceções. Marina Carvalho, que perdeu o marido Plínio e a filha Isabela no desastre, conseguiu provar na justiça que o incêndio só se transformou em catástrofe por causa do material usado pela Varig no revestimento do Boeing. Isso lhe valeu uma indenização substancial.
O único passageiro sobrevivente, Ricardo Trajano, voltou para sua faculdade, onde se formou em engenharia. Morou na França e na Argélia. Não gosta de falar à imprensa sobre o acidente, em respeito aos que morreram. Mas concordou em conceder depoimentos gravados para este livro. Cedeu seu enorme acervo de recortes de reportagens sobre o acidente, assim como fotografias tiradas pela perícia francesa no local da queda. Sem sua colaboração, dificilmente esta história poderia ter sido escrita. Trajano mora em Belo Horizonte, onde é comerciante. É casado e tem uma filha. Recuperou totalmente a capacidade respiratória. Trata-se de pessoa extremamente calma e afável, talvez por ter consciência de que está no lucro há quase 30 anos. Extensas cicatrizes em suas costas são testemunho vivo dos momentos em que, abandonado à própria sorte, permaneceu desacordado junto à porta dianteira do PPVJZ. A maioria dos parentes dos passageiros mortos em Orly crê que a causa do desastre foi mesmo um cigarro no banheiro, como consta do relatório oficial. Mas alguns convivem com algumas dúvidas relativas ao desempenho da tripulação naquela oportunidade. Será que Fujimoto agiu certo ao decidir pousar antes da pista? Será que os comissários e demais tripulantes poderiam ter feito algo pelos passageiros? Com relação à primeira questão, jamais se saberá se a decisão de pousar antes do aeroporto foi certa ou não. Se Fujimoto tivesse voado mais um minuto, e atingido a pista 07 de Orly, quase que certamente diversos passageiros teriam sobrevivido, pois teriam sido imediatamente assistidos pelos bombeiros, ali equipados de trajes especiais, espuma antifogo e, principalmente, treinados para uma situação como aquela. Entretanto, a fumaça negra e viscosa não permitia aos pilotos do Varig enxergar nem mesmo o painel de instrumentos, quanto mais o espaço exterior à frente do Boeing. Não tinham comunicação com a torre, não ouviam o que Orly dizia, por causa das janelas abertas e do ruído das turbinas, não falavam a Orly, pois se esqueceram de pôr o seletor de microfone na posição máscara. Havia 4 tripulantes de pé na cabine, alguns tomados de pânico, gritando. E o avião poderia explodir a qualquer momento. Através da janela, Fujimoto tinha uma visão limitada do terreno e pôde perceber uma área de plantações quase desabitada. Com todas essas limitações, e mesmo sabendo que pousar um Boeing nos arredores de uma cidade como Paris, com redes de alta tensão por todos os lados, ruas, estradas e autoestradas se cruzando, prédios, torres etc., era tarefa quase que impossível, ele aterrissou sem atingir nenhuma casa, sem matar ninguém no solo. O avião chegou praticamente intacto ao final da plantação. Após tantos anos, persiste a outra pergunta, angustiante para as famílias dos que morreram naquela tarde em Paris: poderiam os tripulantes, antes de sair do Boeing, ter retirado alguns passageiros e os levado para fora? É possível. Talvez tivessem conseguido salvar uns 3 ou 4, com muito heroísmo e destemor. Mas não se pode crucificar os que fugiram. A fumaça, além de sufocá-los, não lhes permitia enxergar absolutamente nada. Apesar das versões fantasiosas sobre foguetes escondidos e cargas letais, tudo leva a crer que o que aconteceu foi apenas a imprudência de um fumante, somada à combustão tóxica de um material de decoração que não podia estar ali. Foram esses 2 fatores, combinados, que transformaram o Varig 820 numa câmara de gás, alguns minutos antes de chegar ao seu destino.